Queridos, a gente sabe que crescimento é algo que acontece no processo natural da vida. Tudo que é saudável, todo ser vivo saudável, ele cresce. Tudo, toda gestão saudável, toda família saudável, todo ambiente saudável produz crescimento. E quando nós falamos de crescimento, nós não estamos falando apenas de uma forma de crescimento. O texto que nós vamos ler, na realidade, o versículo que leremos, fala exatamente sobre Jesus e o seu crescimento. Lucas, capítulo 2, verso 52, diz que Jesus ia crescendo, diga comigo, em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Por isso, Deus trouxe ao meu coração nesta noite, e eu brigando, sabe aquele dia que você está brigando com Deus, fala, Deus, fala no meu coração algo que eu preciso falar para aquele povo. E quem recebeu um vídeo do pastor Jeremias Pereira aí hoje à tarde que eu mandei, eu achei interessante porque veio bem na hora que eu falei, Deus, esse povo precisa de comida, e eu não sei fabricar comida. A comida vem do Senhor, né? E é por isso que a gente precisa estar orando sempre. E o Senhor trouxe isso no meu coração. Vira para o seu irmão e diga, é tempo de crescer, querido. É tempo de avançar. O Senhor hoje vai nos levar para uma dimensão de crescimento. Um crescimento não apenas em uma área, mas um crescimento quadridimensional. O texto está dizendo que Jesus cresceu em 4 áreas diferentes. A área espiritual. Ele cresceu na área intelectual, no conhecimento. Ele cresceu em relacionamento. E esse relacionamento com Deus e com as pessoas. E ele cresceu fisicamente. Era um menino agora de 12 anos, mas que estava crescendo. E nesse processo de crescimento físico, ele também cresceu intelectualmente. Ele cresceu em relacionamento com Deus e com os homens. E é por isso que Deus nessa noite está nos chamando para crescermos também. É da vontade de Deus que nós cresçamos. É da vontade de Deus que nós avancemos. E talvez até hoje você está em uma área da sua vida que ela não tem evoluído, que ela não tem crescido da maneira que deveria crescer. É preocupante, porque eu sempre dei um exemplo aqui, que quando a criança nasce, nós temos duas bebês lindas aqui na igreja, e a gente fica feliz. Eu acredito que quando elas começarem a arrastar, todo mundo vai ficar muito feliz, né? Principalmente os pais, né? Os pais babão também, ó, né? Ficam bem bobinhos. Mas o fato é que com 9 meses, um ano, essas crianças começam a se arrastar. E nossa expectativa é que depois que elas arrastam, elas começam a ficar em pé e elas começam a dar os primeiros passos. Mas se imaginemos que uma criança com 9 meses ela arrasta, todo mundo fica feliz, ela começou a arrastar, começou a ficar durinha. Mas aí passa 1 ano e ela continua arrastando. Aí já começa a ficar meio que preocupado. 2 anos e essa criança continua arrastando, ela não consegue evoluir. Os pais já sabem que existe alguma coisa errada. Porque o crescimento é um processo natural daquilo que é saudável. Nós precisamos entender que quando nós estamos saudáveis, nós crescemos de maneira natural. Arrastar com 9 meses é uma coisa, mas arrastar com 5 anos não é a mesma coisa. E é por isso que Deus, essa noite, Ele está nos levando uma dimensão e pergunta a você: quantos anos você tem? Quantos anos de igreja você tem? Quantos anos você já se converteu? Você aceitou Jesus? Há quanto tempo? Em 225 jovens atletas em potencial. E essa pesquisa revela que de 4 pontos da avaliação da pesquisa, 3 pontos ou mais do que isso mostrava
que os alunos que tinham alta performance nos campeonatos era porque tinha uma família presente que os motivava e estava junto com eles nos processos de avaliação. A cada 4 jovens, 3 pontos, alguma coisa lá, mais de 3 pontos, era porque a família estava presente. Quem conhece o Neymar aí? Neymar é filho do outro Neymar. Esse tempo atrás, eu nunca tinha visto um pai de um jogador ficar famoso. E o pai do Neymar é famoso. Mas o pai do Neymar está colhendo porque o tempo todo o pai do Neymar se incentivou e motivou. Lionel Messi. Quem já ouviu falar desse cara? Você pode observar. Eu estava olhando esse tempo atrás. E fugiu o nome do jogador jogado no Brasil. Na minha geração. Né? E eu estava observando a história do Ronaldinho Gaúcho. O pai dele morreu, ele tinha 8 anos. Mas o irmão mais velho de Ronaldinho Gaúcho assumiu a parte de pai. E eu estava vendo a entrevista de Ronaldinho Gaúcho, rapaz. Sinceramente, eu sou muito emotivo. Qualquer coisa eu começo a chorar. E eu quase que termino a entrevista em lágrimas. Mesmo com as características do Ronaldinho. Mas ele, a inspiração, a presença do irmão mais velho, em todos os momentos, principalmente quando ele saiu do Brasil, foi jogar fora. Irmãos, eu pergunto para você, o quanto de você está presente com o seu filho, ou com o seu irmão mais novo? Quanto de você? A gente pode entender, irmãos, que quanto mais novo você investe em uma criança, melhor serão os resultados dela quando adulto. Pegando o mundo do futebol, você vai perceber que cada vez mais as crianças vão para os campos de treinamento mais novos. Tem agora crianças de 10 anos, 8 anos, que já valem milhões. Por quê? Porque eles entenderam que investir em criança está mais lucrativo do que investir na bolsa de valores. E nós achamos que as nossas crianças vão ser superdotadas, e eu oro para que sejam. Para chegar na fase de adulto, fazer melhor do que eu fiz, sempre que eu não dei para ela melhor do que meus pais me deram. Deu para entender? E esse melhor do que meus pais me deram, eu não estou falando de dinheiro, de presente, porque o meu pai e a minha mãe não tinham condições de me dar nada, um valor alto, me dava o básico da vida, mas o principal eles me ensinaram, que é viver com respeito, honestidade, é honrar pai, é honrar professor, é ter uma identidade. A identidade das crianças de hoje tem sido formada pelos vídeos do YouTube, porque os pais não têm tido mais tempo para passar tempo com eles. Se fazer um cálculo, se fazer um acompanhamento de 24 horas dos dias, você pode perceber que a maioria, 12 horas, 8 horas, 6 horas, eles passam no vídeo do YouTube, 3, 4 horas juntos com os pais. Quem está formando os filhos? Pergunta para o seu irmão, quem está formando os seus filhos? É você ou a internet? Jesus cresceu potencialmente porque ele tinha uma família que o apoiava. Essa frase me chamou muita atenção, de Pat Sendo. Os filhos tornam-se para os pais, segundo a educação que recebem, uma recompensa ou... Você quer que seu filho se torne uma recompensa ou um castigo? Jesus foi uma recompensa e não um castigo. Mas só foi uma recompensa. E eu perco esse patrão direto, porque teve pais que investiram nele. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Vamos lá. Os textos judaicos já falavam isso aqui, ó. O bom exemplo constitui o melhor e mais eficaz sistema de educação dos filhos. Não adianta você apontar um caminho e seguir outra direção, não, querido. Menino, você tem que ir para a igreja. Eu encontro um monte de pai. Ô pastor, vai lá em casa, vê se você leva aquele menino para a igreja, porque sinceramente tem hora um negócio desse, a gente tem que engolir seco, sabe? A gente até vai por misericórdia do menino, mas sabendo que não é o meu papel. Porque se o pai quer que o menino vá para a igreja e sabe que a igreja é tão bom, por que não vai primeiro? Não adianta você querer apontar um caminho e seguir outra direção. Porque seus filhos não vão fazer o que você diz, mas vão fazer o que você faz.
Jesus viu um exemplo dentro de casa. Mas vamos lá. Jesus cresceu, diga, Jesus cresceu em 4 áreas fundamentais da vida. E ele cresceu porque tinha um interesse pessoal pela casa. Lucas capítulo 2, verso 46 diz: e depois de 3 dias o encontraram no templo. Maria e José sobem para a festa, passa lá todo o processo e agora eles vão embora. Eles estão indo embora. Mas como era de costume, as crianças, era muita criança, gente. Imagina cada família judeu. Tinha um hábito, né? Um bom hábito, 10 filhos, 9 filhos. Agora imagina aí, primos, né? Netos, a família, aquela renca de criança, imagina. Então Maria, coitada, e José, deve estar com as crianças, primeiro dia. Só que aí eles percebem, cadê meu filho? Cadê Jesus? Até Jesus dava uns escapes, meu irmão. Até Jesus. E tem pai que fica, não vou levar meu filho para a igreja, que não fica quieto, não. Calma, irmão. Tenha paciência com ele. Não deixa lá não, pode trazer. E a igreja tem que ter paciência com eles também. Sabe? Tem uma criança que às vezes, né, pode deixar chorar, minha filha. Eu sei que às vezes não é normal, né, no ambiente, mas tem que ter a paciência, porque faz parte do processo. Você já chorou, você já incomodou muita gente também. Eu nem falo. A gente tem que ter paciência. Maria e José, eles perdem Jesus. E 3 dias depois é que vai encontrar no templo. E eu acho interessante, é porque quando eles perdem Jesus, e não foi Jesus que perdeu deles, eles encontram Jesus no templo. Eles não encontram Jesus no campinho de futebol. Eles não encontram Jesus fazendo casinha ou brincando de carrinho. Eles encontram Jesus no templo, uma criança de 12 anos. Mas sabe por que eles encontram Jesus no templo? Porque durante 12 anos eles estão ensinando para Jesus que o melhor lugar para se estar é na casa do Senhor. O melhor ambiente para se viver é na presença de Deus. É por isso, meu irmão, que se você fala assim, hoje é domingo, vou ter que ir para a igreja, meu irmão, acabou. Você está mostrando para o seu filho que ir para a igreja é chato. Você está falando para o seu filho, olha, ir para a igreja não é bom. Mas Jesus está na igreja porque os pais de Jesus viram que Jesus viu que os pais de Jesus gostavam de ir para a igreja. E quando você ensina bons hábitos, quando você ensina bons valores para os seus filhos, ainda que eles se percam em algum momento ou em alguma circunstância, os valores permanecerão neles. Porque não entendo uma coisa, uma hora ou outra seu filho vai sair perto de você, não tem jeito. O pai e a mãe pode ser aquele pai hiper, super, mega protetor, mas vai ter um momento que ele não vai estar perto de você. E nós somos aquilo que somos longe das pessoas que nós tememos. Você é aquela pessoa que se mostra dentro da sua casa. Não adianta você estar aqui na igreja, glória a Deus, aleluia, e chega lá na casa, bate na mulher, desrespeita o marido, é um leão, porque você é aquela pessoa. Você não é quem se mostra em público. Em público nós usamos muitas vezes máscaras. Em público nós tratamos todo mundo com gentileza. Em público nós mostramos, né, somos bonzinhos, falamos mansinho. Mas quando chega em casa, ou quando chega longe da vista daquelas pessoas que nós tememos, você é aquela pessoa que se mostra no oculto. É aquela pessoa que é você. Não adianta querer se enganar. Então Jesus era uma pessoa na frente dos pais, mas continuou sendo a mesma pessoa longe dos pais, por causa do caráter. Porque ele aprendeu a ter caráter, ele aprendeu a ter moral, ele aprendeu. Jesus foi treinado em um ambiente de pessoas que gostavam de ir para a igreja. Ele já tinha ouvido falar do salmista, Salmo 84, porque a criança, quando formava seus 12 anos, eles tinham que subir uns degraus do templo, porque era a primeira vez que eles tinham que entrar no templo. E em cada degrau que essa criança ia, era um ritual de passagem, né?
da fase de criança para a fase de adolescente. Aos 12 anos, ele já podia entrar no templo e tinha que subir 2 degraus. 12. E a cada degrau que subia para o templo, eram 12, eles tinham que cantar uns salmos. E os salmos estavam voltando diretamente para o templo e para a casa de Deus. Imagina, com 12 anos, eles já tinham que decorar 12 salmos. E eles subiam cantando os 12 salmos. Hoje tem hora que a gente não decora um versículo. Isso era a educação de Jesus. E um dos salmos que eles cantavam é o Salmo 84. E no Salmo 84, Jesus atendia, verso 4, Jesus já estava cantando: como são felizes os que habitam em sua casa, louvam-te sem cessar. Jesus estava falando: olha como é bom estar na igreja, na casa do Senhor. É por isso que Deus na hora pergunta: é alguém feliz aqui? Porque não adianta, mas você pode até entrar triste, você pode até entrar cabisbaixo, mas quando chegar aqui, querido, a alegria do Senhor precisa te envolver. A alegria do Senhor, o júbilo, a graça do Espírito Santo precisa vir sobre a sua vida, porque é essa alegria que produz a força que você precisa para vencer os obstáculos da vida. Essa alegria. Havia um costume no Antigo Testamento que ninguém poderia se apresentar diante do rei com tristeza. Você precisa se alegrar. Tem alguém feliz aqui, irmão? Pelo amor de Deus. Então aplauda Jesus, dá um glória a Jesus. Fala: como eu estou feliz na tua casa, Senhor. Porque é na tua casa que eu tenho uma alegria. Salmo 84, verso 10 diz: mais vale, sim, melhor um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Prefiro ficar na porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Jesus já estava cantando esses salmos. Os pais de Jesus já estavam treinando ele: filho, quando você subir os degraus, você vai ter que falar esses salmos. Então vai treinando aí, vai infiltrando no seu coração essas verdades. Por isso, quando os pais de Jesus os perderam de vista, não, eu vou procurar. Ele vai estar lá na igreja, porque eu sei o filho que eu crio. Quem está entendendo? Eu sei o filho que eu tenho. Eu sei a educação que eu estou dando. Aleluia. Qual é a educação que você está dando? Qual é a instrução que você está tendo? Amém, querido? Jesus cresceu nas suas 4 áreas, porque ele teve pais que investiram nele. E cresceu porque ele tinha um interesse pessoal pela casa. Pela casa. Não era alguém que ficava: vamos para a igreja, empurra. Não, ele tinha vontade. Ele tinha prazer em estar na casa do Senhor. Amém. Vamos lá. Acho que eu passei 2 vezes aí. Volta aí, bênção. Passei 2 vezes. Próximo. Sabe por que Jesus cresceu? Porque ele tinha interesse pessoal pela... Ô Jesus, vamos lá. Ele tinha interesse pessoal pela palavra. Ele estava no templo, mas ele não estava no templo correndo para lá e para cá, embora que poderia, era criança. Mas ele estava no templo, não sentado no banco ouvindo o pastor pregar. Ele não estava sentado apenas ouvindo o sermão do sumo sacerdote, lendo um trecho das Sagradas Escrituras. O texto diz que Jesus estava no templo. E ele estava no templo, no versos 46 e 47, sentado entre os mestres, ouvindo e fazendo perguntas. E todos que ouviam ficavam maravilhados com seu entendimento e com as suas... Esse menino, Jesus, ele não estava apenas ouvindo o sermão, como muitas vezes nós fazemos. Vemos para a igreja, sentamos e não abrimos a boca nem para dar um glória a Deus. Não está vindo para o culto, assistir um culto. Como lá em casa não tem telefone, celular, lá em casa não tem internet, lá em casa não tem a Oi ou a Vivo, ou o que for a internet, não tem TV, eu vou assistir culto na igreja. Você tem vida que assistir culto ou prestar um culto ao Senhor? Jesus está prestando, Jesus está interagindo, Ele está discutindo, Ele está perguntando, Ele está explicando, Ele está entendendo, mas também está ensinando. Jesus está recebendo, mas Jesus está entregando. E culto é isso.
Culto eu não apenas recebo, mas culto eu entrego. Eu partilho. Não importa, eu conheço muito da Bíblia. O que eu recebi do Senhor também vos entreguei. É aquilo que você recebeu. Eu não apenas recebo, mas culto eu entrego. Eu partilho. Amém. É o que eu recebi. Amém, irmãos. Isso é a coisa que acontece. O que eu recebi, eu entrego. Eu devolvo. E é por isso que nós temos que ser curiosos, mas curiosos para o bem. A curiosidade é a escada que leva ao degrau maior do conhecimento e das novas descobertas. Para as pessoas descobrir coisas novas, eles tiveram a curiosidade de pesquisar. Não sei se está escrito certinho o que eu quis dizer aqui, mas a curiosidade é uma escada que te leva a um degrau maior de conhecimento e de descobertas. O ser humano é movido por curiosidade. Tem até uma propaganda que se passa e às vezes o que move o mundo não é, vocês não sabem disso não, estou ficando velho, meu Deus do céu. Não é as respostas, mas as perguntas. Meu irmão, você não sabe disso não? Então está aprendendo, anota aí, o que move o mundo não é as respostas, mas são as perguntas. E só pergunta quem é curioso. E eu te pergunto, qual a sua curiosidade acerca da palavra de Deus? Qual a sua curiosidade acerca da igreja que você congrega? Se as pessoas te perguntarem lá, como é a igreja sua que você congrega? Qual a filosofia de vida? O que ela acredita? O que ela ensina? Qual é o pensamento? Não sei. Tem quanto tempo você está lá? 3 anos. Ai, Jesus, que vergonha por você. Você precisa ser curioso. A Bíblia diz, os nossos irmãos da igreja de Bereia, Atos do capítulo 16, vai dizer que de Paulo está pregando, está ensinando, mas os bereanos curiosos estão investigando nas sagradas letras para entender e saber se o que Paulo estava ensinando correspondia com aquilo que as sagradas escrituras falavam. Entenda uma coisa, meu irmão, eu já disse isso aqui várias vezes na igreja e torno a repetir, você não pode receber tudo que eu te ensino e falo, sabe? E tomar tudo como verdade. Patrick erra. Patrick erra. Eu estou sujeito a erros como qualquer outra pessoa. Eu estou sujeito a falar uma coisa que talvez não é que seja mentira, mas que eu possa ser contrário. Amém? Amém, glória a Deus. Aplauda Jesus, irmão. Quando nós tivermos com as nossas câmeras digitais aqui, isso vai dar muito pano, né? Muita história. Amém. Irmãos, é por isso que você precisa averiguar. Ser curioso. Tem gente que ouve uma coisa na internet, já toma com verdade, pastor do céu, vai acontecer isso. Eu falei, menino, eu passei 4 anos na faculdade, não aprendi isso não. Você aprendeu isso com quem? 5 minutos de vídeo na internet. Investigue, irmão. Verifique. Questione. Pergunta. Se eu não souber, nós vamos aprender juntos. Mas nós vamos crescer com isso, porque o crescimento é gerado pela curiosidade. Por isso que nessa noite eu queria que essa curiosidade de Jesus penetrasse no nosso coração e nós começássemos a questionar para a glória de Jesus. Amém, querido? Questionar acerca dos nossos valores, do nosso pensamento, aquilo que Deus está nos chamando para crer. Jesus cresceu, porque além dele ter interesse pessoal pela palavra, Jesus cresceu porque ele tinha uma postura corretiva dos pais que estava de olho nele. Não é porque é filho de Deus. Quem foi que recebeu o aperitivo aí? Na hora eu não aguentei não, eu tive que fazer um texto e mandar na internet do que Deus colocou no meu coração. Quem recebeu aí, irmão, o aperitivozinho, eu mandei um texto lá. Vocês estão lendo meus textos, irmão? Pelo amor de Deus, texto desse negócio, é bênção. Dá trabalho para fazer, então vocês lêem, compartilha lá. Amém? O que acontece? Eu falei, eu não vou aguentar não, tem que colocar isso aqui, porque eu fui ler a gente lê pela Bíblia Corrigida, Almeida, né? Mas aí eu li o texto pela versão mensagem. E na hora que eu vi o texto pela versão mensagem, eu falei, rapaz, eu não tinha, a gente lê o negócio, mas não cai a ficha às vezes. Aí quando eu li, caiu a ficha. Maria e José chamou a atenção de Jesus, a primeira vez na Bíblia que eu vejo alguém chamando a atenção de Jesus, o papai e a mamãe dele. E eu amei isso. Eu amei ver que Maria chamou a atenção de Jesus. Não porque Jesus errou. Ah, pastor, então Jesus pecou. Ele desobedeceu e Maria... Jesus errou. Jesus fez alguma travessura. Não. Não foi que Jesus teve uma travessura. Imagina aí. Você como pai, você com a mãe.
Está numa festa. Um monte de gente. Mesmo que está um monte de familiar. Aí vocês decidem ir embora. Qual é a primeira coisa que vocês se preocupam? Vocês que são pais, antes de ir embora. Cadê? Cadê? Os pais de Jesus só foi notar a ausência de Jesus 3 dias depois. Quem estava errado nessa situação? Jesus? Será que Jesus ia ficar lá com aquele menino? Jesus era obediente, mas eu não imagino Jesus 24 horas na barra da saia de Maria, para onde que Maria ia, não. Eu não imagino Jesus assim. Com eles foram embora. Jesus, cadê pai? Cadê mãe? Vou ficar aqui. Eles vão voltar. Mas o coração da mãe, coração de mãe, você pode ver que no texto, não é José que chega puxando a orelha de Jesus. Viu, pai? Toma rumo, porque não é de hoje, não. José, quem tinha que chegar puxando a orelha de Jesus era quem? José. Mas o coração de mãe, cara, é fenomenal, é transcendental. O texto vai ler, olha o texto comigo. Olha o que acontece. Vamos lá. Lucas capítulo 2. Eu tenho que parar de ficar olhando para trás. Vocês estão vendo. Olha o que o texto diz. Mas José e Maria ficaram preocupados e aborrecidos. E sua mãe repreendeu. Por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos desesperados, procurando por você. Maria chega naquele, imagina Maria chegando lá. Maria não observou que ele estava junto com os mestres. Ela não observou que ele estava falando da Bíblia. Ela não observou que estava falando de Deus. Ela não observou que ele estava na igreja e não estava na rua correndo. Ela não observou nada disso. O coração de mãe, o zelo, sabe, a responsabilidade. Só chega e fala, por que você fez isso comigo, menino? Seu pai e eu estamos preocupados. Jesus olha. Você vai ver aí no próximo, ele só olha assim. Você saberia que eu estaria na casa de pai? Mas ela repreende. E o que me chama a atenção nessa repreensão, não é porque eles falharam em esquecer o filho, ou porque Jesus desobedeceu e não foi com os pais. Mas o que me chama a atenção é que mesmo Maria sabendo de quem ela tinha recebido Jesus, mesmo José sabendo que Jesus tinha uma promessa, mesmo ele sabendo que Jesus tinha um chamado, mesmo ele sabendo que Jesus tinha um propósito, mesmo ele sabendo que ele era filho de Deus, eles tinham uma postura de disciplina e correção dentro da casa que eles não abriram mão. Aí a gente vê um monte de pai, irmão, misericórdia, que atualmente tem ficado preocupado. Um monte de pai, mãe, cuidadores, que não tem tido postura de disciplina e correção. Você não sabe, você chega na casa, você não sabe quem é o pai, quem é a mãe, quem manda. Se o filho fala, eu quero, tá bom, menino, eu vou dar. Se eu falasse um negócio desse com minha mãe, eu já recebia o que ela tinha na mão. Um dia ela não achou o que tinha, ela mandou um balde mesmo, e quebrou um balde na minha cabeça, irmão. Balde, vassoura, cabo de rodo, tudo isso, mas glória a Deus por isso, Jesus. Porque eu aprendi quem é que manda naquela casa. Eu te pergunto, quem é que manda na sua casa? É seu filho ou você? É sua menina? Mas pastor, e eu tenho que fazer esse exemplo aqui, gente, mas não é nada pessoal. Porque isso acontece muito dentro desse contexto. Mas a mãe dele, o pai dele, pastor. Pastor, mas esse menino é tão sofredor. Pastor, eu não consegui engravidar e Deus me deu um milagre. Jesus é fruto de milagre. Jesus é fruto de milagre. Mas mesmo assim, Maria e José não passavam a mão na cabeça dele. Maria e José mostravam para Jesus quem é que manda. Mas vai frustrar, pastor. Meu Deus do céu, eu apanhei tanto. Não me frustrei não, irmão. Pastor, isso vai fazer mal psicologicamente, mentalmente, um tanto de mente. Meu irmão, a questão não é a disciplina, a questão é o que moveu a disciplina. Tem um monte de criança frustrada, sim, tem. Porque teve pessoas maldosas, de coração mau, que agredia, que espancava e que maltratava. A questão não é a ação, a questão é a intenção do seu coração. Já veio um velho ditado que galinha não mata pinto. A galinha pode pisar no pinto que não morre. Vara da correção
é um instrumento que Deus deu na sua mão, papai, na sua mão, mamãe, para que você possa fazer com que seu filho cresça nas 4 dimensões da vida dele. Não adianta você querer que seu filho cresça profissionalmente, se você não deixa e não permite que ele lide com frustração. Pais não querem mais que os filhos fiquem frustrados. Filho precisa ser frustrado. Ontem à noite, ainda conversando com o Bruno sobre esse texto, ele falando sobre na área dele de psicologia, dando alguns exemplos. E tem pais que não querem que os filhos fiquem frustrados mais, não. Frustração também faz parte do processo de crescimento. Entenda, meu irmão, você não pode dar tudo o que o seu filho quer. Você não pode fazer tudo o que ele deseja. Ei, meu irmão, aprenda que ainda que você tenha condição, ainda que você tenha as melhores das intenções, e você pode dar tudo o que ele quer, ninguém está preparado para ter tudo o que quer na hora que quer. Nós não somos programados para isso. Nós não fomos programados para isso. Deus nos programou para aprender a ter resiliência. Estamos tendo um monte de gente que não está mais aprendendo a ter resiliência. Por quê? Porque papai dá tudo, mamãe dá tudo, e ele não aprendeu a conquistar. Tem criança de 12, 13 anos que não sabe lavar a cueca, porque o pai e a mãe falam: que dó, pastor, meu filho não pode lavar isso não, eu lavo para ele. Meu irmão, dó de você, querido, me desculpe, mas dó de você. Eu estou com pena de você, porque um dia ele não vai encontrar papai e mamãe para lavar a cueca dele, não. Não vai encontrar papai e mamãe para dar tudo. Ele vai estar numa escola, na sala de aula, em que a professora vai falar para ele: senta, menino. Eu não quero sentar. Oh, Jesus, quando falava isso comigo. É por isso que eu parei de ser professor. Ai, meu Deus. Deus abençoe os professores, porque o negócio você não suporta. Eu não quero sentar. Menino, oi, o que foi? Oh, meu Jesus, eu me vejo na sala de aula uma hora dessa, e eu louvo ao Senhor pela misericórdia e a graça que você tem me tirado de lá. Porque, meu irmão, está insuportável. Eu quero te falar o seguinte, querido. Sabe por que Maria e José disciplinou Jesus, repreendeu Jesus, mesmo Jesus não tendo uma falha direta, a falha sendo deles? Porque Maria e José sabia que filho é presente de Deus. Só que filho é um negócio, Deus te dá hoje, mas ele vai requerer de volta amanhã. E tem um monte de pai que está perdendo o filho. E quando Deus pedir conta do filho, vai dar o que para ele? Quero te falar, querido, aprenda a cuidar com o que Deus te deu. Cuide do seu carro, da sua empresa, cuide da sua vida, mas principalmente, cuide dos seus filhos. Não é isso que eu ia falar, não, mas dá glória a Deus aí, irmão. Aplauda Jesus e vamos seguir o barco. Deus está no controle. Aprenda a olhar para o seu filho. Você precisa ser pai e mãe, mas vocês precisam também ser líder deles. Vocês precisam cuidar deles. Amém? Vamos lá, continuando aí. Não existe quem não acerte. Não existe quem acerte. Deixa eu ver aqui que eu coloquei aqui. Eu escrevi. Vou ler lá. Não existe quem acerte sem primeiro ter enfrentado erros, sem seu processo de desenvolvimento. Todo crescimento, irmão, todo crescimento também é fruto de erros. Bem, você não está livre de errar. Todo mundo erra. Mas a questão é como você tem lidado com o erro na sua vida. Como você tem corrigido o erro. Seus filhos vão errar. Maria, José, Jesus, quem errou nesse processo aqui? Só sei que alguém errou. Mas a questão não é quem errou, a questão é como eles corrigiram. Não é como seu filho errou, ou sua filha errou, mas é como você corrige ele ou ela. Todo crescimento também é fruto de bons erros, mas bem corrigidos. Amém? Não adianta você errar e continuar errando. Se até hoje a sua postura com seu filho tem sido: está na hora de consertar. Quinto.